Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Deixa eu começar o nosso conteúdo trazendo aqui para vocês uma super odd bem bacana, bem legal na Betsul, para Vinícius Júnior marcar a qualquer momento na partida contra a França, amistoso que vai acontecer no dia de amanhã, uma super odd 3,26 para Vinícius Júnior marcar a qualquer momento. Saíram informações aí de que Ancelotti vai montar o time em torno de Vinícius Júnior, né, para poder ter ali ele como protagonista, e tem essa super odd de 3,26 bem interessante aí com limite de aposta de R$50 na Betsul. Eu vou deixar o link no comentário fixado para você, é só você clicar nesse link que você já vai para lá. As super odds que a gente tem trazido aqui tem batido, estão funcionando, uma ou outra que acaba não rolando, mas a gente sempre traz super odds palpáveis, interessantes, e sempre destacando que a aposta não é investimento, é entretenimento, é resenha, é brincadeira, então aposte com responsabilidade e só se for maior de 18 anos. Meus amigos, minhas amigas, vamos começar com um dado, com uma estatística que traz alguma preocupação, né? A gente em outras oportunidades, em outros anos, em outras temporadas, reclamava aqui pelo número de pênaltis do Bahia ser baixo, né? Ter ali números que acabavam dando a entender que de alguma maneira negligenciavam pênaltis para o Bahia, né? Mesmo com o advento do VAR, a gente viu algumas situações ali, reclamava e tudo mais. Hoje a gente reclama muito mais do árbitro pela condução, por erros na hora de marcar faltas e tudo mais, do que por erros grotescos, assim, né? De maneira geral. E isso se reflete nos números. O Bahia hoje é o time do Brasil, né, que mais sofre pênaltis. São 6 pênaltis nessa temporada, junto com o Atlético Paranaense ali. Correndo por fora temos Flamengo, São Paulo, Botafogo. E esse número preocupa porque a taxa de conversão do Bahia não é alta, assim. O próprio William José perdeu o pênalti contra o Vitória. Tivemos o Juba perdendo o pênalti contra o Remo. O retrospecto, de maneira geral, não é bom, né? O Campeonato Baiano, o aproveitamento foi até melhor, mas quando o bicho pegou, o sarrafo subiu. A gente viu o Bahia desperdiçar pênaltis ali importantes, né? Os 2 últimos, inclusive, foram desperdiçados, foram perdidos. E é um número preocupante. Eu já falei isso em várias oportunidades e reitero, pênalti não é loteria, gente. Na disputa, com o cansaço, o desgaste, com as inúmeras variáveis, com os outros problemas que podem surgir, questão psicológica e física e tudo mais, a gente pode até considerar que o aspecto sorte também está envolvido no processo. Mas hoje, principalmente, com tantos estudos, com tantas análises, com tanta preparação, com tanto treino, com tanta coisa acontecendo, tanta tecnologia, pênalti deixou de ser loteria, cara. Você denuncia o lado que você vai bater quando você vira o quadril, ou quando você abre muito a perna. Tem estratégia, tem método, né? Então o Bahia tá pecando na disputa de pênaltis. O Rogério até falou que no dia a dia, nos treinos, Juba e Everaldo estavam acertando, chegou no jogo, Juba acabou perdendo. Beleza, pode ser que a preparação esteja sendo feita da maneira adequada na questão técnica no dia a dia, mas a questão psicológica, que também é uma variável do pênalti, será que está sendo trabalhada da maneira adequada no dia a dia para chegar no jogo e os caras decidirem? Tem muita coisa envolvida nesse processo, né? E é um número que, querendo ou não, preocupa como torcedor, analisando friamente. Outro destaque, gente, do nosso plantão tricolor de hoje é a respeito de uma temática que vem incomodando há muito tempo, que sempre que eu tenho oportunidade eu venho aqui, destaco, abordo, e saiu uma novidade importante no dia de ontem lá no site Alô Alô Bahia a respeito da tarifa de estacionamento da Fonte Nova. E tem uma novidade que é a respeito de uma iniciativa do vereador George Gordinho da Favela, né, do PP, que apresentou o projeto de lei número 66/2026, que estabelece o valor máximo de R$40 para a cobrança de estacionamento em áreas esportivas e estádios de Salvador durante eventos. A proposta tem como objetivo coibir cobranças consideradas abusivas em dias de grande movimentação e garantir maior proteção ao consumidor. Pelo texto, o valor deverá cobrir todo o período de permanência do veículo, sendo proibida a cobrança de taxas adicionais acima do limite. O projeto também prevê a obrigatoriedade da divulgação clara dos preços e aplicação de sanções em caso de descumprimento. A iniciativa se baseia no Código de Defesa do Consumidor e na competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local. Parabéns ao nosso querido George Gordinho da Favela. Não tô nem aí para qual é partido, para qual é lado. A iniciativa é em prol, antes de qualquer coisa, do cidadão soteropolitano, né? É uma iniciativa louvável, destacável, porque é realmente uma exploração sem fim e também em prol do torcedor do Esporte Clube Bahia.
né? É bizarro a gente ter que ver o estacionamento de R$ 80 sendo pago na Fonte Nova. Eu estaciono geralmente fora, em um local que eu pago ali 20 a 25. Tá dentro da realidade hoje, querendo ou não, né? Por mais que tenha alguns absurdos ainda, tá dentro da realidade aceitável, digamos assim. Mas não é seguro como a Fonte Nova, não é acessível como na Fonte Nova. Tem crianças, idosos, né? Pessoas mais velhas, PCD, que tem que estacionar ali porque o acesso é mais qualificado, é mais fácil, é melhor, né? Então, enfim, essa galera que acaba sendo explorada também, né? Para além do torcedor que busca o conforto mesmo, que também está sendo explorado. Então, parabéns pela iniciativa do nosso querido George, que isso vá adiante, seja aprovado. Eu sei que o processo é demorado, é chato, talvez a gente não tenha uma resolução para esse ano, inclusive, né? Infelizmente, mas enfim, que tenhamos solução o quanto antes, né? Porque o que está sendo praticado na Fonte Nova é bizarro. Ainda sobre valores, ainda sobre preços, cara. Eu vi esse tweet aí que me chamou a atenção em relação à diferença de preço das camisas. A camisa do Bahia realmente tá cara para os padrões que o torcedor do Bahia tá habituado, tá acostumado. Eu paguei R$ 332 porque eu sou sócio na camisa de torcedor. A de jogador tá muito mais cara, tá R$ 600. Mas quando a gente para comparar com outros polos, né, inclusive lá no Palmeiras, a gente vê a revolta do torcedor palmeirense que também é da Puma, né? Bota na nova camisa do Bahia com a Puma, na versão torcedor, custa R$ 369,99, enquanto a do Palmeiras custa R$ 429,99. Qual a explicação, sendo que os materiais usados são os mesmos? Aí tem questão de financeira do local, e de PIB e tal, e isso e aquilo, que tem que ser levado em consideração, as questões econômicas, as variáveis econômicas, mas ainda assim há uma diferença considerável ali do valor, né? Arredondando de 430 para R$ 370, é uma diferença de R$ 60. Numa camisa que é feita com o mesmo material, com a mesma marca, só que para torcidas diferentes. Realmente não faz muito sentido, mas é até interessante para a gente trazer e ver que mesmo que a gente reclame, às vezes, de ingresso, às vezes do valor do produto, em relação a outros locais do nosso país, né? Que é praticado da mesma forma, ali da mesma maneira, a gente vê valores maiores ainda, né? Então é importante destacar isso também, e evidentemente isso não vai fazer com que a gente se acomode e se conforme e aceite, acate absolutamente tudo, né? Mas a nova ordem é uma situação que é difícil de ser controlada, a questão econômica mesmo do país. O valor que está sendo praticado nessas camisas não é muito distante dos valores sendo praticados por outras marcas, né? A gente está vendo camisa da seleção agora por mais de R$ 700. Então o problema é que vai além do Bahia, por exemplo, né? Na verdade tem nem a ver com o Bahia. Eu acho que o clube até luta para poder baratear mais e trazer condições melhores para o torcedor. A impressão que eu tenho nos bastidores, pelo menos, é essa, né? Mas enfim. É isso, meus amigos. Ó, se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. E não esquece de ir na Super Odd de Vini Júnior, tá? Pra ele fazer gol a qualquer momento. Super Odd boa. 3,26. Tá no link do comentário fixado. Um abraço, tamo junto. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais do Nordeste. E você?